tectônica de placas, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando com o tectonismo de placas. Vocês já lembraram, né? Quando eu falei esse nome, vocês já lembram. O tectonismo de placas vai provocar o quê a nível mundial? Nas regiões onde ele atua, onde existe a atuação dessas placas, tá? Ela vai estar provocando aí, pessoal, terremotos, né? As famosas tsunamis, tá? É um assunto bem interessante porque a gente consegue visualizar na prática, sobretudo nas regiões que estão lá na linha do fogo, que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Vamos lá, dando sequência à aula, olha só. Iniciando esse processo, você tem aqui, ó, quando eu falei em tectônica de placas, você já deve ter lembrado desse camarada aí, né? Esse camaradazinho aí, ó, conhecido como Alfred Wegener. Quem foi esse camarada? Também conhecido como a teoria da deriva continental ou a teoria de Wegener, tá? Quem foi o Wegener, professor? O Wegener foi o primeiro camarada a pensar, né, na hipótese e tentar comprovar a hipótese de que em algum momento geológico da Terra todos os continentes foram juntos, né? Volta aqui para a tela rapidinho, só para eu dar uma dica, ó. É uma dica bem interessante, mas isso é para depois do Enem, tá? Para você desopilar, para ficar mais tranquilo. Assiste lá a série, o filme lá, a sequência do filme Era do Gelo, tá? A Era do Gelo, o foco principal daquele filme, tirando, obviamente, a parte de ficção em geral, o foco principal era representar essa ideia evolutiva desde a deriva continental até mais ou menos os dias atuais, tá? Volta lá para o slide, né? Então você vai ter aí, ó, o Alfred Wegener, o responsável pela teoria da deriva continental. Que teoria é essa, tá? Esse cientista alemão, num determinado dia, né, ele postulou um livro, também conhecido como A Origem dos Continentes e Oceanos. É esse livro aí que tem um nomezinho posto na tela para vocês. E aí ele passou a dizer, né, nesse livro, e defender essa ideia de que de fato os continentes eram juntos. E aí ele vai comprovar o porquê que eles estão separados hoje, tá? Ou seja, essa teoria de separação dos continentes, ele vai explicar através da ideia da deriva continental. Mas professor, o que é deriva continental? Olha só a imagem aí, representando bem direitinho, tá? Segundo Wegener, tá? Esses continentes que no primeiro momento formavam um grande continente chamado de Pangeia, tá? No seu primeiro momento de divisão, ele passou a ser chamado em duas novas etapas, né? Primeiro aí a Laurásia, né? Que você vai ter a formação da Ásia e da Europa. Segundo momento aí, ó, a Gondwana, que é especificamente da África, e você tem outras regiões aí, ó, América do Norte, América do Sul, Antártica, Índia e Austrália. Essa é a primeira divisão. Mas, professor, não entendi ainda de onde é que vem essa divisão, tá? Imagina-se que o assoalho aí embaixo dos nossos continentes, né? Imaginava-se na época, hoje já se sabe, que imaginava-se que existia algo que fazia com que esses territórios se afastassem, tá? Hoje a gente sabe, volta aqui para a tela rapidinho. Hoje a gente sabe que no interior aqui dos nossos continentes, tá? Embaixo nós temos uma atuação muito forte de massas de convecção, tá? O que são essas massas de convecção? É o magma, tá? Que está nesse processo ativo no interior da Terra e está fazendo com que essas placas circulem, ou seja, se afastem. A gente daqui a pouco vai entender um pouco melhor como se dá esse afastamento dessas placas tectônicas, tá? Segue aí, produção. Ó, no slide aí. Então vejam só, no primeiro momento, né, nós tínhamos a Laurásia, no segundo momento a Gondwana, e aí você tem a sequência perfeitinha, pessoal. Pangeia, Laurásia, até chegar aos dias de hoje, tá? Esse afastamento. Tem uma dica para você, um detalhe. Ainda continuam se afastando cerca de 2 a 3 centímetros ao ano em sentido oposto, tá? Então lá no futuro, não tão próximo, porque é um futuro geológico, esses continentes estarão juntos novamente, só que do outro lado, tá? Ninguém aqui vai estar mais para ver, né? Porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico. Passando aí, ó, na sequência você vai ter aí a ideia da deriva continental, aí você pode perguntar, volta aqui para a tela rapidinho, tá? Você pode dizer assim, mas professor, tudo bem, como é que o cara do nada vai dizer que os territórios, os continentes que são hoje se separaram? Como é que isso se deu, professor? Olha só, ele não foi fácil, teve descrédito e tal, muita gente por muito tempo desfez das ideias dele, mas o nível de confirmação, de hipótese era bem forte. Volta para o slide aí só para vocês observarem direitinho. Ó, ele foi comprovar que nessa região aí específica onde tem a mulher aí apontando, ó, África e América do Sul, se você for observar no mapa, essa região se encaixa perfeitamente, ó, é uma região de encaixe perfeito, tá? E aí dá a entender, né, que essa região era junta, porque ela se encaixa. Ah, professor, mas isso é uma coincidência, tá? Beleza, também disseram isso para o Wegener, e o que é que ele fez? Ó,
nessas duas regiões tem características rochosas do mesmo tipo. E aí eu dou um exemplo, ó. Nessa região aí da África do limite e a região do limite aí da América do Sul é uma região de potencial explorador, né, de relação de petróleo, ou seja, uma região que tem bastante petróleo. E a gente já viu na aula de fontes de energia que o petróleo se localiza em regiões de bacias sedimentares, ou seja, rochas sedimentares, tá? Então, além disso, beleza, só tem isso, tem mais alguma coisa, professor? Ele conseguiu comprovar que encontrar fósseis, pessoal. Ele encontrou fósseis localizados nas duas regiões. Pela distância que nós temos hoje, não tinha como esses fósseis saírem dessas duas regiões, ou seja, se não fossem numa região única, tá? E aí você tem essa imagenzinha aqui, ó, que vai mostrar perfeitamente a animaçãozinha aí na sua tela de computador, ou tela de celular, ou de tablet, da forma que você esteja assistindo, tá? Você está percebendo aí, ó, que há uma separação, tá? Simbolizando a separação, e tem uma frestazinha aí no meio. Essa frecha, pessoal, é conhecida dorsal meso-oceânica. O que é uma dorsal meso-oceânica? É uma elevação de território no fundo dos oceanos, tá? Essa região aí é uma região estável, tá? Ou seja, em alguns momentos pode vir a ocorrer terremotos. Não é usual, mas pode ocorrer terremotos nessa região aí, tá? Então, assim, não está descartado a ocorrência de terremotos maiores aqui no Brasil. É difícil, mas não está descartado.